Bom, turma, hoje também teremos aula de geografia. Vou pedir que vocês abram um livro na página 59 e me acompanhem na leitura, tá bom? A pecuária. Na zona rural, as atividades econômicas mais comuns são a pecuária e a agricultura. Toda vez que vocês observarem a palavra economia inserida em uma frase, vocês já associam, que a forma dessas pessoas conseguirem lucro, conseguirem se manter, conseguirem recurso, é associada também à atividade que exercem. Então, veja bem, na zona rural, as atividades econômicas, então as atividades que geram recursos mais comuns são a pecuária e a agricultura, ok? Essas atividades são consideradas pertencentes ao setor primário. Então, essas atividades são pertencentes ao setor primário. Pecuária é a atividade econômica que envolve a criação de animais, e essa atividade tem importante papel na economia brasileira, pois fornece a matéria-prima para a produção de muitos outros produtos. Então, o que é pecuária? O que é a pecuária? É a atividade econômica, a atividade que gera recurso, que envolve a criação de animais, E essa atividade ela é muito importante para a economia brasileira, porque fornece matéria-prima para a produção de muitos outros produtos. E o que é matéria-prima? É o primeiro elemento usado no processo de industrialização. Ela é transformada nas fábricas e indústrias. Cada espécie de animal criada fornece matéria-prima para ser consumida ou transformada em novos produtos. Por exemplo, a pecuária de bovinos, a criação de bois e vacas fornece a matéria-prima leite, carne e couro. Conseguiram entender? Na pecuária, na criação de cavalos, a matéria-prima que é obtida é o couro também, e o cavalo ele também pode ser criado para ser utilizado como um transporte, como a gente pode ver nas zonas rurais. Os animais, os cavalos, eles são utilizados como meio de transporte. Os porcos na pecuária são criados para fornecer carne e couro também. Os búfalos ou búfalas são criados para fornecerem carne, leite e couro. Os carneiros e ovelhas são criados para fornecerem um leite, a lã, que é retirado do pelo, também a carne. Os bodes e cabras fornecem leite, couro e carne também. Então, conseguiram entender o que é a pecuária, que é essa atividade, econômica que envolve criação de animais. E essa criação tem o objetivo de gerar matéria-prima, A matéria-prima é o elemento utilizado no processo de industrialização, certo? Passando para a página 60, ele continua, explicando sobre essa cultura de pecuária, essas atividades. Os jumentos, eles fornecem transporte. Então, existe a pecuária de criação de jumentos para também fornecer o transporte. A gente já viu que o cavalo pode ser utilizado como transporte e os jumentos também. Os bichos da seda fornecem fios para a fabricação de tecidos de seda. As aves, a pecuária de ave, a criação de ave, fornece carnes, ovos e também penas. As rãs oferecem carne, então tem gente também que se alimenta da carne da rã. As abelhas fornecem mel, cera e própolis. Os peixes fornecem óleo de peixe e também a carne. Então, veja bem, há vários animais criados que formam rebanhos. Olha o substantivo coletivo, rebanhos. Por exemplo, bois e vacas, eles formam um rebanho de bovinos. Porcos e porcas, suínos. Carneiros e ovelhas, ovinos. Jumentos e jumentas, assininos. Búfalo e búfalas, bufalinos. Bodes e cabras, caprinos. Cavalos e éguas, equinos. Então, esses vários animais criados, esse coletivo formam rebanhos. A gente acabou de descobrir, de conhecer, de aprender os rebanhos de cada tipo de animal, certo?
Passando para a página 61, vamos aprender basicamente dois tipos de criação de animal. Existem dois tipos. Existe a criação extensiva, que nessa criação de animal, os animais são criados soltos, né, em grandes áreas. Geralmente, eles se alimentam dos pastos ali do capim. Eles são criados soltos, né, no espaço grande, como em capim. Já na pecuária intensiva, a criação de animais, nessa criação de animais, eles são criados em pequenas áreas, eles são confinados e se alimentam de ração, né, de um alimento industrializado. Então, na pecuária extensiva, eles são criados soltos e se alimentam do pasto, né, de pastagem. Na pecuária intensiva, se alimentam de ração, são criados em pequenas áreas, né, em lugares confinados. Algumas das pessoas que criam animais recebem nome específico de acordo com a espécie de animal de seu rebanho. Por exemplo, os avicultores, eles são criadores de aves, patos, né, os gansos, as galinhas, perus, marrecos, codornas e outras coisas. Então, ele tem um nome específico, ele é chamado de avicultores. Então, as pessoas já sabem que eles criam as aves. Os apicultores são criadores de abelhas. Os sericultores são criadores de bicho da seda. Os ranicultores são criadores de rãs. E os piscicultores são os criadores de peixe. Bom, no caso, o que a gente precisa saber, né? Que o importante é que os rebanhos sejam bem tratados para que não haja risco à saúde das pessoas, né, que irão utilizar os produtos que são obtidos a partir do que fornecem. Então, nessa criação de animais, os animais eles precisam ser criados de uma forma que não haja risco para nós que vamos utilizar a matéria-prima, né, que serão fornecidas a partir deles. Então, os animais eles precisam estar em boas condições de criação. Alguns dos cuidados que todo pecuarista deve ter é com a higiene, né, a vacinação, a alimentação, os remédios, a assistência veterinária e outras coisas. Então, eles precisam ter todos esses cuidados com os animais que eles criam, né? No caso, esses cuidados são necessários para que os animais estejam bons, sadios para o consumo. Então, se tiver um animal doente, eles precisam cuidar desse animal para que ele que ele possa ser utilizado como matéria-prima para as indústrias e depois para a nossa residência. Conseguiram entender, gente? Então, nesse caso, a gente aprendeu mais um pouco sobre a pecuária e a criação de animais. Certo? Vocês vão fazer a atividade e eu aguardo vocês na conferência. Beijo!